Então, vamos lá. Como que a gente vai precificar uma peça? Vamos supor que você fez um treino. Eu estou falando sempre para você usar tecidos de qualidade ou tecidos que te conecte com alguma emoção, né? Algo que foi doado, algo que foi presenteado, ou até mesmo um tecido que você comprou num momento especial, numa loja que você foi com uma amiga num determinado dia, que aquele dia estava chovendo e vocês foram juntas, então aquilo vai te lembrar alguma coisa boa, né? Ou numa viagem, eu viajei, achei esse tecido lindo e acabei comprando e tal. Esse tecido aqui é o tecido que a minha mãe usava para fazer os pijaminhas quando a gente era criança. Então é isso, né? Você escolheu o teu tecido, saiba o custo dele. Então vamos lá, vamos saber o custo desse tecido. Então a primeira coisa que a gente vai pôr na conta, né, é o custo do material que você usar. E aí, nesse material, não vai entrar só o tecido e a linha, né? Apesar que linha, você fala assim, nossa, Márcia, mas linha é tão barato, vou pagar aí R$5 um cone de 1.000 metros que vai dar para uma eternidade. Então põe lá 10 centavos, coloca qualquer valor simbólico, né? Agora, tecido, você pode ter pago, né? R$20 o metro, como você pode ter pago R$100 o metro. Então veja quanto que você pagou no tecido que você está fazendo aquela peça, né? Então, custo. O que é no custo? É tecido, é a linha. O que mais que entra nessa história aqui? Pelo menos, assim, eu sempre gosto de colocar, quando eu vou fazer peças para vender, uns 5% do valor que eu gastei. Por exemplo, eu gastei R$10 no total lá, ou um valor aí que eu tô colocando aleatório. Gastei R$10 no total de material, que é tecido e linha. Eu gosto de colocar 10% a mais, que são dos materiais que eu usei. Que material, né? 10% de R$10 é igual a R$1. Então, se eu gastei 10, eu vou colocar R$11 de material de custo. O que é esse R$1 a mais? Esse R$1 a mais, na verdade, também é material, tá? Não estou falando nem de tempo e nem de espaço. É a placa de corte, o cortador. Por quê? Lâmina, tá? O olho da cara, né? A gente vai lá, pega o cortador, então tem que usar o cortador. A régua, que às vezes cai, quebra, a gente precisa, né? E, enfim, são materiais também que a gente usa para fazer cada uma das peças. Então, 10% é suficiente, tá? Porque a cada 6 meses, pelo menos, é importante você mandar revisar a tua máquina. Quem mora na região litorânea não pode passar de 6 meses, tá? Porque a maresia, que nem aqui, onde eu moro, meu Deus, a maresia enferruja tudo. Então, tem que mandar para um técnico abrir, limpar, engraxar, tirar a ferrugem para não ficar tudo enferrujado, né? Quem mora em área mais seca, tudo bem, pode até demorar 1 ano, mas no máximo 1 ano. Você precisa fazer uma revisão na máquina e tudo isso custa dinheiro. Então, tudo bem. Aí você vai ver também o preço da sua hora, né? Custo de material, eu coloco então, ó, o valor do material mais 10% de materiais extras, que é material ainda. Além disso, você tem também a energia elétrica e muitas vezes, né, tem gente que conta também, apesar que a máquina, né, ela consome pouquíssima energia, mas o ferro de passar roupa é um absurdo o que ele consome de energia. Então, é importante. Você faz a poção mágica lá, coloca goma pox, álcool, né, a água amaciante, tudo isso também, né, vai deixar o teu tecido maravilhoso, lindo, mas ele também é custo, então mais um pouquinho ali. Então a gente pode colocar aí mais uns 5% pelo menos desse consumo geral, tá? Que é o aluguel, o espaço que você está usando e tal. Então, mais 5% do valor do produto, do custo do produto. Então, se eu estou falando que eu gastei R$10 em tecido, geralmente é um trabalho pequeno. Né? Então, por isso que eu faço esse cálculo de 10% e 5%. Por quê? Geralmente é pequeno, né? R$10 eu peguei um pedaço, vamos supor esse aqui, né? Olha lá, esse daqui um pedacinho, tá tranquilo. E não vai ser grande coisa, então
por isso que 5% é um valor razoável. Agora, se você gastou R$100 em tecido, provavelmente você usou aí os 3 metros. Então, para você passar tudo isso nos 3 metros, aí, claro, já vai dar um pouquinho a mais aí, tá? Então, mais ou menos esse cálculo funciona muito bem, tá certo? E aí tem o preço da nossa hora. Por que que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, essa necessaire aqui, ó, eu fiz rapidinho, né? Eu só peguei o tecido, que é um tecido que parece couro, e só fiz o quilting. Então, para mim, foi rápido. Esse daqui, eu usei termocolante, eu usei as técnicas especiais e tudo mais. Então, tem mais um custo aqui, né? Agora, imagina esse daqui. Esse daqui eu ganhei de uma aluna, tá? Esse daqui eu tô mostrando de uma aluna querida. Olha isso aqui. Quantas horas ela levou para fazer esse bordado, gente? É tudo bordado à mão. É cianinha, é rendinha, é muito capricho, gente. É muito capricho. Então, imagina só o tempo que ela levou para fazer isso. Então, existe essa característica aí que a gente precisa considerar. Então, a gente vai considerar um tempo que você leva. E como que você calcula o seu tempo, né? Eu não posso te dar um valor para o seu tempo, mas quando eu comecei a quiltar, o valor que eu dava para o meu tempo era o seguinte: bom, o que eu tenho que fazer agora, né? Eu tinha que limpar a minha casa, vamos supor. Tá, para mim trabalhar, eu preciso contratar alguém para limpar a minha casa. Então, o meu preço mínimo era o valor daquela pessoa que estava fazendo o serviço que eu estava fazendo. Só que eu estava fazendo com prazer, com o coração quentinho, fazendo aquilo que eu amo e tudo mais. Então, sim, é importante você considerar, no mínimo, o valor de uma diarista, né? No mínimo isso. Por exemplo, aqui em Florianópolis, a média de valor de horas aqui para uma diarista, por exemplo, é 20 a 30 reais, depende da diarista, né? Então, 20 reais a hora que você vai colocar, tá, se você levou 1 hora para fazer, esse daqui não leva 1 hora de jeito nenhum. Se você levou 1 hora para cortar, costurar e montar uma necessaire, você vai ter que colocar no mínimo mais 20 reais de custo da sua hora aqui, no mínimo. Mas aí, com o passar do tempo e com o número de peças que você começa a produzir, a coisa vai ficando muito mais interessante. Por quê? Eu estou falando do preço de custo hoje. Então, vamos lá, ó. Coloquei 10 reais, aí ficou 11 com os extras, depois coloquei mais 5%, né, em cima desses 10 reais, então ficou 11,50. Levei 1 hora para fazer a minha necessaire, tá? Coloquei mais 20. Então, a minha necessaire aqui ficou por R$31,50. Se você fizer uma, ela fica com R$31,50. Mas se você fizer 5, você vai ver que é muito mais rápido, porque aí você vai cortar tudo junto, vai costurar lá em produção. Então, assim, ó, em 1 hora você faz uma, só que em 2 horas você faz 5. né? Então é isso também que a gente precisa considerar, qual a sua prática e tudo mais. Então não adianta a gente querer colocar um lucro absurdo. Ah, não, ó, foi R$31,50 e eu quero ter um lucro de 100%, então eu vou vender por R$62,50. Pode ser um pouco difícil no começo. Então no começo, deixa a sua margem de lucro um pouco menor. E aí, então, você com o tempo vai conseguir produzir maior quantidade e vai ter uma lucratividade muito maior. Tá certo? Então vamos lá. Começo de tudo. Gente, não começa fazendo peças muito complexas, principalmente você que está aprendendo a quiltar. Você é iniciante, está aprendendo a quiltar, então você está demorando um pouquinho mais. A quilter iniciante, a maior dificuldade geralmente é saber qual é o problema de quilting, qual é o problema de máquina. Às vezes se confunde na conversa. Então a linha começa a quebrar, acha que o problema é no quilting. Às vezes o tamanho está desigual, acha que o problema é na máquina, e é o contrário. Então, quando você já tem a clareza do que é problema de quilting, problema de máquina, você vai saber resolver o problema mais rapidamente. Então, no começo, eu sempre falo para não comprar máquina nova, é a primeira coisa que eu falo. Por quê? Serão 2 aprendizados, aprender o quilting e aprender na máquina. O segundo ponto é, não faça peças muito complexas. Não faça algo que saia da sua zona de conforto. Por quê? Senão você vai ter que aprender a quiltar e vai ter que aprender a
peça também. Então, por isso que quando eu ensino as peças, todas as peças que eu ensino são assim, ó, VaptVupt. São peças simples, com acabamento super simples. Essa semana eu ensinei a fazer esse joguinho americano aqui, né? Foi um sucesso e muita gente me mandou direct me perguntando por quanto poderia vender essa peça. Então, depende do tecido que você está usando, né? Se você está usando, por exemplo, você pode usar um tecido muito barato, você pode usar uma manta muito barata e pode sair bem baratinho. Então, se você está fazendo para aprender a quiltar, vende no teu preço, tá? Geralmente, um jogo americano assim, ó, esse daqui, você pode vender tranquilamente R$ 40 por peça. Mas acontece que se você está aprendendo a quiltar e você quer fazer muito jogo americano, não estou falando para você vender com prejuízo, de jeito nenhum. Põe lucro aí, a gente está trabalhando para ter lucro. Então você precisa ver o seu custo e coloque um lucro em cima. Então se o teu custo aqui foi de R$ 10, venda por 25, 28, né? Muito bom. Por quê? Com R$ 28 mais ou menos, o que acontece? Você vai vender bastante e aí o seu nome vai para frente, tá?